palavra fácil e o assunto sério. 11h12 na Riacho FM. Salve, salve, minha gente. Um abraço a todos. Que alegria, que satisfação por estarmos aqui na Riacho FM para mais um programa Sala do Povo. Nesta terça-feira, você sabe que quando chega o final de ano tem uma série de entrevistas do programa Sala do Povo e não dá para resumir tudo só os sábados, então estamos realizando diversas entrevistas. Daqui a pouquinho eu converso com o presidente da Câmara de Vereadores, professor Zé Carlos. Na sexta-feira eu vou conversar com o empresário o Alexandre, ele que é empresário no ramo têxtil, de aviamento e tecidos, e agora também no setor de terreno, no setor imobiliário. No sábado, de 11 ao meio-dia, converso com o deputado estadual Antônio Moraes e teremos então mais uma semana e um pouco mais para terminarmos as entrevistas de 2025. Aí entra naquele pequeno recesso, janeiro, fevereiro, e volta tudo carnaval. Geralmente, quando começa um novo ano, diz assim, olha, tudo só começa depois do carnaval. Fica tudo para depois do carnaval. Mas sem mais delongas, eu vou aqui abraçando, cumprimentando o professor Zé Carlos, presidente da Câmara e vereador aqui de Riacho das Almas. Um ano de mandato naquela casa, essa nova experiência que ele está presenciando, que está vivendo na sua vida, de vereador e de presidente daquela casa. Hoje é a última reunião desse segundo semestre, aí entra em recesso a Câmara de Riacho das Almas, aí simultaneamente aí vai a Assembleia Legislativa, o Senado, a Câmara Federal, e todo mundo volta lá para o ano novo, depois de fevereiro. Zé, um abraço, bom dia, obrigado pela presença aqui na Riacho FM. Bom dia, amigo José Augusto. Bom dia para toda a população de Riacho das Almas que nos acompanha neste momento. Em primeiro lugar, José Augusto, gostaria de agradecer mais uma vez por esse espaço, por estar presente aqui na Rádio Riacho FM, uma rádio que é sinônimo de democracia e respeito pela população de nosso município. Então é sempre motivo de alegria poder estar aqui dialogando com a nossa sociedade. Pois não. Como é que está sendo para você esse momento, né? Uma nova experiência, vivendo aí a política. Até então você professor e fazia aquela política só nos bastidores, ali ajudando um amigo, um companheiro, discutindo, colocando ideias. E quando você vai realmente para o foco, quando você vai para dentro do problema, quando você vai conviver com a política. Eu já fui candidato e quando você é candidato, você acaba realmente colocando diversas ideias, você almeja fazer diversas coisas. Quando chega lá, Zé, muda muita coisa? É totalmente diferente daquilo que pensamos quando estamos fora? Eu diria que quando a gente consegue alcançar um mandato eletivo, neste caso o mandato de vereador, eu diria que dobra os nossos desafios. Nós sabemos que a nossa intenção é sempre trabalhar em prol da comunidade, em prol possível, né? das pessoas. Eu acredito que a intenção do vereador é essa. No entanto, às vezes, por um processo burocrático do nosso país como um todo, a gente acaba ficando impedido, mas na medida do possível, eu como vereador, eu tenho tentado fazer valer essa responsabilidade que a mim foi confiada pela população. E agora a responsabilidade em dose dupla. Uma pelo fato de ter sido eleito vereador no ano de 2024 e a outra por ter sido eleito presidente da Câmara em 1º de janeiro do ano de 2025. Então eu digo que eu acumulei essas duas responsabilidades. Então é um desafio que não é pequeno, é um desafio de uma imensidão muito grande, mas a gente está tentando acertar. Claro que uma vez ou outra a gente pode acabar se equivocando em uma determinada decisão, em um determinado posicionamento ou em uma determinada ação, mas de forma geral o nosso intuito é sempre acertar, pensando, como eu digo sempre, em primeiro lugar na nossa população. Qual a relação hoje dos senhores vereadores? Aqueles que fazem parte da bancada de situação e de oposição. Você sabe que trabalhar com a máquina humana nem sempre é bom. Você, na qualidade de presidente, toma as suas decisões. Pode ser que, às vezes, elas são aceitas e, em outros casos, não. Mas, no contexto geral, como é a relação dos senhores vereadores naquela casa no dia a dia? Eu lembro que, durante o período eleitoral, muitas vezes
Fui para alguns embates, né, em relação ao período eleitoral, e eu sinto que algumas vezes eu sou muito cobrado em relação a fazer alguns debates mais acalorados naquela Câmara de Vereadores. No entanto, José Augusto, é preciso entender que eu assumi um papel um pouco diferente. Eu, no papel de presidente da Câmara de Vereadores, eu represento o Poder Legislativo. Uma vez que eu represento o Poder Legislativo, eu estou ali naquela cadeira para representar os 11 vereadores. Tanto os vereadores que fazem parte da base do governo, mas também os vereadores que fazem parte da oposição. Então, no papel de presidente, eu tenho e preciso tentar respeitar, né? Eu tenho que respeitar, por obrigação, respeitar a Constituição do nosso país, respeitar a lei orgânica do nosso município e respeitar o regimento interno da Câmara de Vereadores. Então, consequentemente, eu tenho que assumir uma postura de mediador, de apaziguador, de mediar conflitos e não digamos assim, ampliar esses conflitos, mas de certa forma, na intenção de mediar esses conflitos para que a gente possa ter uma boa relação naquela Câmara de Vereadores. E eu tenho dito que, graças a Deus, para esse ano de 2025, nós temos um saldo muito positivo, porque existe uma relação muito boa entre todos os vereadores, né? Independente de cor partidária, independentemente de posicionamento político. Hoje, a Câmara de Vereadores de Riacho, ela vive em harmonia entre seus pares. E como sempre digo, José Augusto, por vezes tem projetos que existem discordâncias. Vereadores que se posicionam de uma forma, vereadores que se posicionam de outra forma. Isso faz parte do processo democrático de qualquer democracia. Mas, por vezes, nós tivemos inúmeros projetos que são de interesse direto da nossa sociedade que foram aprovados por unanimidade, né? Todos votaram a favor daqueles projetos. Então, é como eu sempre digo, existem os posicionamentos, mas quando se trata do interesse da população de Riacho das Almas, a Câmara de Vereadores tem assumido uma postura de compromisso com o nosso povo. Pois não, com a chegada do final do ano, isso é lógico, é público e notório. Tanto no campo da empresa, iniciativa privada ou pública, se faz um balanço das contas. Eu tenho que ver se a minha empresa está bem, se ela deu algum resultado. Não é o caso de uma Câmara, mas ela tem um compromisso com as suas contas. E me parece, não, isso já foi notificado, a Câmara de Riacho das Almas foi aprovado todas as suas contas, ficou numa colocação muito boa e recebeu um destaque, diamante, acho que é o mais importante. Me fala aí, Zé Carlos, que eu ouvi esse comentário na última terça-feira na reunião. Qual foi a classificação, a posição que ficou a Câmara de Vereadores de Riacho das Almas no tocante às suas finanças? Muito bem pontuado, Zé Augusto. Os tribunais de contas de todo o país, eles avaliam a cada ano o índice de transparência pública de todas as instituições públicas, Câmara de Vereadores, prefeituras, e graças a Deus é o trabalho muito bem feito da nossa equipe, né? E nesse momento gostaria de deixar um abraço para Adelmo, que é o tesoureiro da Câmara de Vereadores, Gabriela Oliveira, que é filha do nosso secretário Gleidson, que é a nossa atual controladora interna, né? Arthur, que é diretor de tecnologia da Câmara de Vereadores e foi controlador interno daquela Câmara de Vereadores. Samara, que fica à frente da secretaria de nossa casa, é funcionária efetiva daquela Câmara. Dr. Helder, que está lá assessorando juridicamente. Dr. Neto, Águida, está lá no nosso dia a dia junto com a gente, né? E tantos outros, eu cito esses, porque são esses que estão, digamos assim, na linha de frente nesse processo da transparência aos gastos públicos da Câmara de Vereadores. Isso, mas existem diversas outras equipes que estão trabalhando junto conosco para que esse índice fosse alcançado. E como você muito bem pontuou, é um feito histórico para a Câmara de Vereadores, porque a gente alcançou selo diamante. Além do selo diamante, a gente alcançou um índice de transparência de 100%, o que coloca a Câmara de Vereadores em primeiro lugar em relação à transparência em todo o território nacional. Claro que tiveram algumas outras câmaras de vereadores que também alcançaram o índice de 100% e do selo diamante, mas ali estão empatadas com a Câmara de Vereadores de Riacho das Almas.
porque tem um selo diamante e de 100% não tem como crescer de 100%. É o teto máximo que pode ser alcançado, e já no primeiro ano de minha gestão, graças ao trabalho dessa equipe, graças ao nosso compromisso com a coisa pública, e graças a Deus nós conseguimos alcançar esse marco histórico que eu considero que é histórico, tanto para o Poder Legislativo de nosso município, mas também para a nossa sociedade. Excelente. O que é que você colocou, Zé, este ano lá na condição de vereador e presidente daquela casa, os seus requerimentos? A maioria foram aprovados, alguns dos requerimentos já foram executados? Eu digo sempre que o papel do vereador não é apenas apresentar o requerimento. Eu, quando apresento o requerimento, eu busco meios para que esses requerimentos sejam executados, né? Através do prefeito Deoclésio Filho, do vice-prefeito Getúlio Cardoso, que representam tão bem o poder legislativo de nosso município, através de parcerias com deputados que nos atendem, a exemplo do deputado Antônio Moraes, que deve estar visitando o nosso município no próximo sábado. A gente tem buscado fazer com que esses requerimentos sejam atendidos e, de certo modo, alguns foram atendidos, mas ainda faltam outros a serem atendidos, e a gente vai buscar agora no início do ano de 2026 para que todos sejam totalmente atendidos. Quando eu vou para os projetos enviados pelo Executivo, no caso o prefeito, eu sei que boa parte foram aprovados, mas teve alguns, ou pelo menos um, que entrou em discussão e não houve o entendimento da maioria? Veja, o Poder Executivo, né, muito bem representado pelo prefeito Deoclésio Filho, pelo vice-prefeito Getúlio Cardoso e por seus secretários, que fazem parte do primeiro escalão do governo, enviou para aquela Câmara de Vereadores um total de 46 projetos de lei. Dos 46, 45 foram aprovados. Então, praticamente 100% dos projetos foram aprovados pela Câmara de Vereadores. E, como eu disse, muitos desses projetos aprovados de forma unânime, tanto pelos vereadores da base do governo, mas também pelos vereadores de oposição. Quando são projetos de interesse da sociedade, eles todos acabam votando a favor desses projetos. Só tivemos um projeto que foi rejeitado pela maioria dos vereadores, que foi o projeto que trata sobre a reforma da Previdência Municipal, que foi votada na sessão da outra, não dessa semana, da outra semana, e ele foi rejeitado. Esse foi o único projeto, os demais foram todos aprovados. Muito bem. O que vocês fazem com a emenda impositiva é determinado para o vereador, me parece que é a cada final de ano, para o ouvinte entender um pouco mais. O que é essa emenda? Por que os senhores vereadores têm essa emenda e é você mesmo quem destina para onde vai o dinheiro dessa emenda impositiva? Nós votamos o orçamento nas últimas sessões ordinárias daquela Câmara de Vereadores. E para o ano de 2026, o município de Riacho das Almas tem uma previsão orçamentária de 162 milhões. Juntando todas as receitas que devem vir para o município, existe uma previsão. Não é um número exato, um número totalmente certo, mas existe uma previsão de 162 milhões para o orçamento que será executado no ano de 2026. E desses 162 milhões, 160 milhões... o Poder Executivo vai fazer a destinação diretamente. E desses 162 milhões, 2 milhões são destinados para que os vereadores possam destinar para as emendas impositivas em nosso município. Um total de 2 milhões, que dividido para 11 vereadores, deu um total aí de 184 mil reais para que cada vereador destinasse para aqueles assuntos que eles acham pertinentes. 184 mil reais, 50% na área da saúde e 50% nas demais áreas de nossa administração pública. Todo presidente daquela casa, aliás, não só daquela casa, certamente todas as câmaras de vereadores, quer deixar o seu marco, quer fazer alguma coisa, uma reforma, uma melhoria. Acredito que todos que passaram por lá tiveram essa ideia, esse objetivo. Acredito que não é diferente também do senhor. O senhor quer fazer algo mais ali no tocante a uma reforma, uma melhoria, a questão do espaço físico. E certa vez eu ouvi lá você comentar com alguns vereadores que havia um desejo da sua parte de tirar aquela vidraça que separa os vereadores com o pessoal que estão na galeria. O senhor colocou isso em discussão, houve a aprovação dos pares, dos companheiros, houve uma reprovação, mas qual é a sua opinião? O senhor teria esse desejo mesmo de tirar aquela vidraça? Qual a sua opinião? Concorda com aquilo? Separar os senhores do pessoal que estão na galeria? É uma questão mais assim de
de dar mais tranquilidade para vocês falar, para o pessoal não ficar na galeria se manifestando e, de certo modo, até atrapalhando um pouco o trabalho dos senhores? Penso que a Câmara de Vereadores ela é a casa do povo. E no formato que está, com aquela vidraça, fica como se fosse um aquário onde os vereadores ficam um pouquinho isolados das demais pessoas que estão presentes na galeria da Câmara de Vereadores. Eu tenho vontade sim, José Augusto, de fazer a retirada daquela vidraça. Entretanto, a gente acaba esbarrando em alguns poréns. Um deles é a estrutura interna daquela Câmara de Vereadores. Se você notar, o plenário ele tem um muro muito baixo e, por vezes, quando a Câmara estava lotada em votações polêmicas, né, muitas pessoas ficavam em cima daquela praticamente em cima do vereador. Então, isso atrapalhava todo o andamento do processo legislativo. Claro que a população, em determinados projetos, precisa se manifestar, se é a favor, se é contra, se protesta a favor, se protesta favorável. Entretanto, o voto do vereador tem que ser livre de acordo com suas convicções e não por forma de uma pressão física em si. Então, a gente tem a ideia de fazer a retirada daquela vidraça, mas a gente acaba esbarrando nesses poréns. Eu ainda estou imaginando e pensando como é que eu posso resolver essa questão. Eu vou concordar com você. Eu acho que fica um distanciamento do vereador, do povo, o povo com o vereador. Eu sempre percebi isso, mas isso é uma questão que vocês vão entrar no entendimento. Se for viável, se tira, se não, permanece e continua. Segundo ano do governo, prefeito Dió Filho, esse ano que está chegando à reta final. Eu quero que você fale exatamente deste ano, não dos 4 passados, do seu primeiro ano, mas nessa segunda gestão. De que forma você faz essa avaliação precisa do segundo governo de Dió neste ano que chega à sua reta final, 2025? Eu faço uma avaliação muito positiva, José Augusto. Eu tenho dito que o prefeito Dioclésio Filho, ao lado do vice-prefeito Getúlio Cardoso, eles têm conduzido de forma brilhante o nosso município. E graças a Deus e graças a muitas parcerias, a exemplo dela, parcerias com a governadora Raquel Lira, parcerias com o governo federal, na pessoa do presidente Lula, graças a muitas parcerias, estão acontecendo muitas obras aqui em Riacho das Almas. Riacho das Almas tem se tornado um verdadeiro canteiro de obras, que são obras que beneficiam diretamente a nossa população. Então, é um governo que tem dado certo naquelas avaliações que se faz dos governos, né, entre ótimo, excelente e bom. Eu classificaria o governo de Dioclésio Filho como um governo excelente para a nossa população. Você não é vereador apenas do seu reduto, do local ao que você mora, a região ali de Corudantas, você é num todo. Mas se eu falar de Corudantas, se eu falar lá do seu reduto, o maior reduto eleitoral, dos eleitores de lá, o que é que eles têm mais cobrado, o que é que eles têm mais pontuado do vereador Zé Carlos? Existe uma cobrança em muitos fatores, né? Aquela população de Corudantas cobra muito a chegada do asfalto naquela vila. Nós identificamos que Trapiá recebeu asfalto, a vila do Rangel recebeu asfalto, a vila de Pinhões recebeu asfalto e Corudantas ainda não recebeu o asfalto na sua vila. E a gente tem dialogado com o prefeito Dioclésio Filho, dialogado com deputados, para que a gente faça com que seja possível a chegada do asfalto na vila de Corudantas. A gente enfrenta também a questão da falta de água, que infelizmente não tem chegado naquela área ali de Pinhões e Corudantas. A gente tem lutado para que essa água chegue, né? Graças a Deus chegou a água da transposição do Rio São Francisco aqui na Compesa de Riacho das Almas. A gente acredita que nesses próximos 30 dias esse problema de água tem se resolvido tanto aqui na cidade, mas também na zona rural. E existem várias obras de melhorias, né, tanto na Vila de Pinhões como na Vila de Corudantas, que a gente já tem pensado, já tem feito requerimento e já tem buscado recursos junto ao prefeito Dioclésio Filho e junto aos deputados para que sejam possível. A exemplo, calçamento da rua da Caixa d'Água na Vila de Corudantas, pavimentação da rua da quadra da Vila de Corudantas. A gente tem pensado também, cobrado muito do Poder Executivo, a reforma da Praça de Pinhões, né? Nesse momento agora está sendo finalizada a reforma da UBS de Pinhões e já é compromisso do governo que quando acabar a reforma da UBS de Pinhões, a gente já inicia a reforma da praça, a reforma e qualificação
da Praça de Pinhões. Temos algumas ruas também que foi fruto de indicação do deputado Antônio Moraes, que os vereadores puderam indicar uma rua de 100 metros para que seja pavimentada. Ali a gente indicou para a rua de Dona Gilda, na Vila de Pinhões, da saudosa Dona Gilda. Em relação às emendas impositivas, eu fui a destinação para vários lugares, não apenas para Pinhões e Cordantas, mas a gente destinou emenda impositiva para a pavimentação de ruas em Cordantas, destinou para a reforma da Praça de Pinhões, destinou para a reforma da Praça de Rangel, para a reforma da Praça da Vila de Trapiá, destinei também emenda impositiva para a compra de equipamentos na UBS da Vila de Trapiá, para a compra de equipamentos na UBS da Vila de Patos, para a compra de equipamentos na UBS da Vila de Palmatória, e a gente tem o intuito de destinar mais emendas impositivas para outras vilas, até porque, como você muito bem pontuou, eu não sou vereador apenas de um determinado setor, mas de todo o município de Riacho das Almas. É claro que o reduto, que a gente tem um olhar um pouquinho diferenciado, porque é lá que a gente atua de forma mais intensa, mas a gente tem também que atender toda a população, porque a gente é votado em todo o município, não apenas em uma determinada localidade. Pois não, 11h33 na Riacho FM, programa Supermanhã, Sala do Povo, conversando com o professor, o vereador Zé Carlos. Até pouco tempo, Zé Carlos, quando se perdia um ente querido, não se tinha um local para colocar essa pessoa e receber ali as homenagens, o último adeus dos familiares, dos amigos, mas hoje já tem uma requalificação do velório cônico Antônio Faustino, que fica ali de frente ao cemitério. Mas enquanto não teve aquela reforma, o espaço daquela casa muito foi usado para colocar corpos ali. Mas me parece que hoje houve uma determinação, houve um entendimento, uma votação, e hoje lá só serão colocadas autoridades voltadas para o campo político. Foi assim que aconteceu? Zé Augusto, E a acordo os senhores chegaram? Essa questão, veja só, eu não era vereador, eu sou vereador apenas a partir do ano de 2025, né? Não foi nessa sua gestão, não? Não, aí eu era vereador, eu sou vereador a partir de 2025. Sobre essa questão de velórios, muitas vezes aconteceram velórios lá na Câmara de Vereadores. Mas pelo que eu conversei com vários vereadores, existe uma discordância muito grande dos vereadores em relação a acontecer velórios na Câmara de Vereadores, porque estava transitando lá, estava dia de reunião, sempre se tinha reclamações em relação a esses velórios. O que é que os vereadores fizeram na legislatura passada? Muitos dos vereadores, não me recordo se foram todos, mas destinaram emendas impositivas para que houvesse a reforma do velório público municipal. Ele foi totalmente reformado, totalmente requalificado e está lá para receber os velórios aqui no município de Riacho das Almas. E nesse ano de 2025 foi aprovado um projeto de lei no qual existe sim a proibição de velórios na Câmara de Vereadores. Então, isso aí não é uma determinação do presidente da Câmara de Vereadores, é uma determinação de um projeto de lei, de uma lei municipal, que atualmente só pode ser velado na Câmara de Vereadores pessoas que são detentoras ou foram detentoras de mandato eletivo, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e parentes de primeiro grau, irmão, mãe ou pai. Só esses que poderiam ser velados lá na Câmara de Vereadores mediante este projeto de lei. Algumas vezes eu sou criticado porque algumas pessoas vêm falar comigo em relação a essa questão de ter ou não velório na Câmara de Vereadores. Passo a imaginar que foi o senhor que proibiu. Foi eu que proibi, mas na verdade é uma coisa que se tinha como costume, existia uma resistência por parte de praticamente todos os vereadores, né, e mediante toda essa situação houve a reforma do velório público municipal e, consequentemente, a aprovação de um projeto de lei, que agora é lei, onde se proíbe velório lá na Câmara de Vereadores, com a exceção desses que eu citei. Me fale desse recesso, os senhores hoje estarão realizando a última reunião deste ano 2025, totalizando quantas, tem que ser no ano? O que é que diz o regimento? Quantas reuniões vocês têm que fazer e hoje completa esse número? São 40 reuniões, 40 sessões ordinárias, 20 no primeiro semestre e 20 no segundo semestre. Obrigatoriamente, o regimento determina que seja dessa forma. E a gente tem feito uma reunião a cada semana, toda terça-feira, a partir das 16 horas, nós fazemos a reunião ordinária da Câmara. Encerra-se hoje, já fica com data definida para o retorno no próximo ano, quando?
Isso, nós estaremos fazendo a 20ª reunião, a 40, né? Eu não sei. A 20ª do segundo período legislativo, e a gente tem data de retorno para o dia 3 de fevereiro de 2026. Muito bem. Claro, Então, o retorno se não houver a necessidade do Poder Executivo convocar alguma reunião extraordinária, como foi feito nesse ano de janeiro de 2025. primeiro ano de vereador, de presidente. Eu acho que não chegaram a fazer, não, mas eu vi alguns comentários em algumas cidades, e houve cidades que tentaram, se é que não conseguiram, já antecipar, fazer uma eleição para presidente para o biênio 2027, 2028, já que o seu é até 31 de dezembro de 2026. Isso foi cogitado aqui, Zé, para haver uma antecipação na eleição ou não? Isso não é permitido? Tanto a lei orgânica de nosso município como o regimento da Câmara de Vereadores, ele diz que a eleição da Câmara para o segundo biênio pode ser feita a partir da primeira sessão do ano de 2026. Mas eu, como presidente, o meu posicionamento até o presente momento é não antecipar essa eleição. Eu acho que o mais pertinente é a gente deixar as coisas acontecerem e no momento certo, quando a gente achar que seja prudente, conforme a lei orgânica do nosso município, conforme o regimento interno da Câmara de Vereadores, a gente começa esse debate sobre a eleição da mesa diretora para o biênio 2027-2028. Você já foi conselheiro tutelar e se escutava muito assim: eu não vou votar em conselheiro, não faz nada, não posso bater no meu filho. Eu já ouvi tanto isso que não dá mais para ouvir no dia a dia. Mas da mesma forma se escuta isso com o vereador. Eu votei no vereador, o vereador não fez, não faz, mas aí tem um problema gravíssimo. O eleitor, ele passa a ter um pouco de culpa quando ele não acompanha o trabalho do vereador, quando ele não vê o trabalho, o que ele está fazendo lá na Câmara. Por essa razão, o motivo das pessoas participarem da reunião. Eu vejo que quando é assunto de interesse, quando é uma discussão maior, aquela galeria fica lotada. Mas, tirando disso, quase não tem essa presença. Você tem observado isso também e teria como fazer alguma coisa, regimentar algo ali para trazer essas pessoas para as sessões que acontecem às terças-feiras às 16 horas, presidente? Na verdade, José Augusto, eu percebo também que isso é uma falha de nós como vereadores. Eu particularmente, eu até faço essa meia-culpa porque algumas ações que são de extrema relevância para a nossa sociedade, a gente acaba não divulgando, né? E a divulgação é importante para que a população tenha conhecimento do que está acontecendo. Principalmente hoje com as redes sociais, né, Zé? Isso, do que está acontecendo e do que o vereador está fazendo. Um exemplo, existem alguns projetos de lei que eu considero que são muito importantes que eu ainda não fiz a divulgação. Vou dar um exemplo para você. Durante a campanha eleitoral, eu levantei uma das bandeiras, foi o trabalho em relação, né, a buscar políticas públicas que atendam as crianças com um tipo de deficiência, né? E esse ano na Câmara de Vereadores eu apresentei um projeto de lei, né, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a implantação da Casa Azul, que é um espaço onde existe uma equipe de profissionais para atender às necessidades de crianças com autismo. E esse projeto ainda não foi implementado. E está em construção, né? Isso, a gente tem um projeto de lei para ser uma política não de governo, né, não de um partido, mas uma política de município, né, para ficar para o resto da vida no município de Riacho das Almas. E eu vou iniciar o diálogo com a secretária de Saúde, Eda, com o Poder Executivo Municipal, para ver como é que vai ser implantado a Casa Azul no município de Riacho das Almas, que foi um projeto de minha autoria para que ela ficasse como uma política de município e não uma política de governo. Então são ações como essas que a gente acaba não divulgando, né? E outras ações. Para você ter uma ideia, foram aprovados na Câmara de Vereadores um total de 390 requerimentos no ano de 2025. Então são requerimentos que o vereador pede a construção de uma passagem molhada, ele pede a reforma de um OBS, ele pede a limpeza de um barreiro, ele pede a abertura de uma estrada, e muitas vezes esses requerimentos são atendidos pelo Poder Executivo Municipal e a gente, como vereador, acaba não divulgando. Naturalmente passou a beneficiar as pessoas, a população como um todo, né? justamente. Zé,
a ideia, o interesse, se me lembra, eu acho que num passado aí não muito distante, tentaram fazer isso. Não sei se foi feito, não me recordo. Mas aí reuniões itinerantes, ou seja, reunião nas vilas, Tapiá, Corudantes, Vitorino, os vereadores se deslocando aqui da casa, indo para essas localidades. Passa pela sua cabeça, acha interessante a Câmara ir direto para aquela comunidade, sentir o problema de cada um lá mesmo? Sim, é muito importante. Entretanto, existe todo um processo regimental que a gente tem que acompanhar o que diz o regimento da Câmara de Vereadores em relação às sessões que podem ou não ser realizadas fora do recinto da Câmara de Vereadores. Então, as sessões que podem ser realizadas fora do recinto da Câmara de Vereadores são as sessões extraordinárias que vão debater um assunto específico. Mas as sessões ordinárias têm que acontecer no recinto da Câmara de Vereadores. Mas, claro que eu acho que seria muito importante, sim, uma sessão itinerante para que a gente possa, né, em todas as vilas, em todas as comunidades, ouvir as demandas da sociedade. Mas o fato de não ter a reunião não impede que cada vereador esteja nas bases eleitorais para ouvir as demandas da sociedade. Na sua visão, na sua ótica, esse é o melhor dia, o melhor horário para as reuniões, às terças-feiras, após um dia de movimento, na segunda, tendo em vista que tem a feira aqui, você já vem esse tempo, esse horário já vem em outras gestões, mas a terça é um bom dia, na visão do presidente Zé Carlos? Nós temos avaliado em relação a esse dia o que eu percebo, José Augusto, que graças ao avanço das redes sociais, graças à transmissão que é realizada na Câmara de Vereadores, que é transmitida de forma ao vivo no Facebook, no YouTube, né, as pessoas têm acompanhado muito de casa. Então, independentemente assim, do horário, existe uma audiência muito grande, né, de pessoas na galeria da Câmara de Vereadores, mas existe uma audiência muito maior nas redes sociais que acompanham através das mídias de Facebook e do YouTube. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, ele disse que não quer se identificar, está sempre presente às reuniões, gosta de acompanhar o trabalho do vereador, mas nas diversas reuniões que ele foi, em sua maioria, sempre há algum vereador que pede para sair antes da sessão. Ou seja, ele faz o seu discurso, faz a sua apresentação e não fica para ouvir a apresentação dos seus outros companheiros. Tendo em vista que só são 4 reuniões durante um mês, não é uma falta de consideração, de respeito desse vereador e não ficar até o final? O senhor não poderia vetar e não permitir a saída desse vereador? Ainda está um pouco extensa, mas eu parei por aqui, presidente. Uhum. Bom, é necessário que a gente compreenda como é que funciona o processo legislativo. E o que diz o regimento da Câmara de Vereadores. A sessão ordinária, ela se dá, né, ela tem a abertura, aí no início da sessão a gente vota a ata, depois temos o pequeno expediente, que é onde são lidas as matérias, tanto de autoria do Poder Executivo, mas também os projetos que são de autoria dos senhores vereadores. Após o pequeno expediente, a Câmara de Vereadores, a gente dá início à ordem do dia. O que é a ordem do dia? É onde nós votamos todas as matérias, né? Projeto de lei em primeira e segunda votação, requerimentos, todas as matérias que existem são votadas na ordem do dia. Depois de finalizada a ordem do dia, a gente inicia o grande expediente. O grande expediente é o momento que a gente faculta a palavra aos senhores vereadores, né? Cada vereador ali tem um total de 10 minutos, o líder do governo tem um total de 15 minutos, o líder da oposição um total de 15 minutos. Só que nesse período do grande expediente, né, pelo regimento da Câmara de Vereadores, algum vereador, ele pode ter a sua saída autorizada. Ele não pode enquanto tiver 2 horas de reunião. Então, depois que passa do período de 2 horas de reunião, o vereador, no grande expediente, ele pode ter a sua saída autorizada pelo presidente da Câmara, porque é prerrogativa do vereador fazer essa solicitação. Então, por isso que algumas vezes, né, quando a reunião se estende demais, né, passa acima de um período de 2 horas, depois de 2 horas alguns vereadores realmente acabam saindo mais cedo, até porque tem alguns vereadores que trabalham e dão plantão na parte noturna. Eu vou aqui para a pergunta do ouvinte, o ouvinte está participando, enviando o seu recado pelo 8117-3924. Participe, deixe a sua mensagem para que o presidente Zé Carlos possa responder aqui em tempo real.
Presidente, um abraço, parabéns então pelo seu trabalho aí na casa, está representando muito bem. Eu gostaria de saber se o senhor continua ainda no trabalho na qualidade de professor, parou ou deu para conciliar as duas coisas? Eu realizei o meu afastamento lá do município de Toritama, né? Eu pedi uma licença por um período de 4 anos, é uma licença para exercício de mandato eletivo, né? Estou como vereador aqui em Riacho e estou lecionando ainda, estou no papel de coordenador pedagógico na Escola José Joaquim de Lima, na Vila de Trapiá. Então, além de vereador, de presidente da Câmara, eu ainda acumulo esse desafio de estar fazendo parte da equipe gestora da Escola José Joaquim de Lima. Você é professor em que área mesmo? Eu sou professor de Geografia. Geografia. Isso. Interesse muito hoje dos alunos por uma matéria tão importante que eu particularmente gosto muito de Geografia, gosto muito de História. Há um interesse muito grande dos alunos hoje por essas matérias, professor? Principalmente no seu caso, a de Geografia? Na verdade, José Augusto, infelizmente o desinteresse ele é generalizado. O desinteresse por parte de alguns alunos é bem crítico, não só na disciplina de Geografia, mas em todas as outras matérias. Claro que tem alunos que são esforçados, dedicados, que fazem por onde, que buscam conhecimento, e eu acredito que são esses que conseguem lá na frente vencer na vida. Então, mas tem tantos outros que são totalmente desinteressados, não querem nada com a vida e vão empurrando com a barriga, como diz o ditado. Bom dia, Zé Augusto, bom dia a todos da Rádio Riacho FM, bom dia ao professor e vereador Zé Carlos. Professor, como é que o senhor vai vendo esse embate no próximo ano? Governadora Raquel Lira busca a sua reeleição contra o prefeito do Recife, João Campos. As pesquisas nem sempre têm apontado um favorecimento para a governadora. Você defende a governadora, faz parte da base dela com o prefeito Dió, mas a sua avaliação. Ela consegue uma reeleição? Pergunta aqui do ouvinte José Manuel, lá do Sítio Bandeira. O primeiro ponto que eu faço é o papel da governadora no município de Riacho das Almas. A Raquel Lira, não sei, pode não ser a melhor governadora da história do estado de Pernambuco, mas para o município de Riacho das Almas, é a melhor governadora da história de Pernambuco para o município de Riacho das Almas, né? E eu acredito também que é uma das melhores governadoras da história do estado de Pernambuco. Então, se você avaliar, José Augusto, são muitas obras que foram empreendidas pelo governo estadual aqui no município de Riacho das Almas. A gente pode citar como exemplo a estrada da Vila do Vitorino, que era um sonho para aquela comunidade. A gente cita como exemplo a cobertura da Feira Livre de Riacho das Almas, que eu imaginava que seria uma cobertura muito simples. Você vê uma estrutura, uma mega estrutura. A gente viu que chegou água do Rio São Francisco. Se você imaginar, o Rio São Francisco fica a cerca de 700 quilômetros aqui do município. Se o me permite aí, algum ouvinte deve estar dizendo agora, Zé Carlos e Zé Augusto, Zé e Zé ali está falando da água, mas não chegou na minha casa. É só uma questão de tempo. Entendimento, né? Veja, começou a chegar a primeira água aqui na quinta, sexta, sábado, domingo. Ontem fizeram um furo no cano, o senhor deve ter visto, mas de forma criminosa. E não foi feito assim artesanalmente, não. Um profissional chegou lá, fez um furo no cano, aí quando isso acontece, a Compesa tem que desligar o abastecimento para cá. Por essa razão, não chegou ainda, e essas pessoas vão pagar por isso, José. Mas conclui então a sua linha de raciocínio. E eu queria aproveitar essa questão da água para fazer 3 destaques, José Augusto. O primeiro deles é do presidente Lula, porque foi o presidente Lula que lá no início de seus mandatos, né, Lula 1, no início ali de 2003, ele fez essa obra, essa grandiosa obra que é a transposição do Rio São Francisco. Encontrou muita resistência, mas no período aí de algumas décadas conseguiu concluir essa obra. Então o presidente Lula ele traz água do Rio São Francisco para a nossa região. O segundo lugar, a governadora Raquel Lira, pelo fato do empenho em relação à construção da adutora do Agreste, pelo empenho em relação a trazer água da cidade de Caruaru para o município de Riacho das Almas. Salientar em pouco tempo, né? Em pouquíssimo tempo. 3 anos de governo? Em pouquíssimo tempo. E também o prefeito Dioclésio Filho, ao lado do vice-prefeito Getúlio Cardoso, pelos esforços que eles fizeram em relação à busca por essa água aqui para o município. Também nós, vereadores, a gente, em alguns momentos, nós fomos recebidos lá pelo presidente regional da Compesa, muito bem recebidos, também buscar essa água aqui para o nosso município. Eu digo direto que isso foi uma soma de esforços. Então, e as pessoas ainda não compreenderam
o valor histórico que isso tem para o nosso município. A dimensão. A dimensão histórica que tem para o nosso município. Ah, não chegou água na minha casa, estão dizendo, fizeram propaganda, não chegou água aqui ainda. Só faz falar. Minha gente, tá chegando água do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, a água é doce. O Rio São Francisco, ele nunca seca. Então, essa água chegando em Riacho, a tubulação está pronta. Ela vai começar a ser distribuída e vai ser água para sempre, não acaba não. A barra de Jucazinho, a gente sabe que tem períodos que seca e tem períodos que fica cheia, não. Mas a água do Rio São Francisco é uma água que vai ficar permanente. Então, é uma façanha histórica, a gente tem que glorificar de pé isso que está acontecendo aqui em Riacho. Você acha que vai ser esse o embate, o debate hoje na Câmara vai ser isso? A oposição se colocando dessa forma? A governadora esteve aí no sábado, visitou a cidade, foi à Compesa, mas, no entanto, não chegou água em toda a cidade. Eu volto a dizer, o tempo é muito pouco. Pela vazão que estamos tendo aqui, a água que está chegando aqui por minuto, por segundo, por hora, ainda não é suficiente. Mas é bom salientar que já chegou. O difícil era se não chegasse, mas já chegou. E assim como chegou no centro, vai chegar nas outras ruas. A grande discussão acho que vai ser essa hoje, né, Zé? Ô, José Augusto, eu acredito que não, porque seria muito pequeno de nossa parte fazer uma discussão, porque a gente sabe do sofrimento da nossa população, a gente sabe, pronto, meu irmão mora aqui em Riacho, eu tenho 2 irmãos que moram aqui em Riacho, eles estão sem água, para tomar banho, sem água para nada. Mas eu disse, vamos ter um pouquinho de paciência, a água do São Francisco está aqui na Compesa. Não é assim que a oposição vai chegar. Aí eu acho que é muito pequeno. Que sim, né? Tá chegando água na Compesa e essa água aí vai ser regularizada e vai ser distribuída para toda a população. Então, só para fazer o fechamento em relação à governadora Raquel Lira, José Augusto. Então, ela foi a melhor governadora para o município de Riacho das Almas, na história de Pernambuco, viu? Nunca um governador do estado fez tanto pelo município de Riacho das Almas como tem feito a governadora Raquel Lira. 3 anos contra 16. Isso, muita coisa fez. E eu tenho fé e acredito que ela ainda vira esse jogo. A eleição está muito longe. Pesquisa é um retrato de momento. Claro que ela ainda se apresenta atrás das pesquisas, mas se a gente avaliar, né, em relação às redes sociais, eu percebi que o engajamento do prefeito João Campos, lá da cidade do Recife, caiu muito nas redes sociais e o engajamento da governadora Raquel Lira tem subido. Ela está numa crescente, então a gente acredita que ela ainda vai virar esse jogo e vai ser eleita para o seu segundo mandato. Zé Augusto, um abraço, parabéns por um programa desse aí, chegando à reta final, como você já anunciou, os próximos convidados, mas aí Zé Carlos vai ficar numa situação muito confortável de responder essa pergunta, Zé Augusto, porque ele é vereador do PT, mas eu quero que ele fale do governo do presidente Lula, inclusive você falou agora há pouco, mas o ouvinte está se colocando aqui para as eleições do próximo ano. Eu já diria, vereador, de que é uma eleição imbatível, não muito disputada, quando o nome do presidente Lula aparece em todos os cenários na colocação de ganhar mais uma eleição indo para o seu 4º mandato? Eu faço a avaliação do presidente Lula, agora eu vou fazer para Riacho novamente. Né, eu respeito muito, José Augusto, quem vota na direita, quem é eleitor de Bolsonaro, quem defende essa linha de raciocínio, mas eu tenho perguntado às pessoas o que é que Bolsonaro trouxe para Riacho das Almas? Nada. E eu vejo que Lula já trouxe algumas coisas, eu vou citar algumas delas. A água do São Francisco, ela está aqui em Riacho, graças ao presidente Lula. O presidente Lula está construindo, em parceria com a prefeitura, uma creche municipal e construindo também, em parceria com a prefeitura, uma escola FNDE, que é uma das maiores escolas do nosso município. E sem falar a quantidade de asfalto que já chegou no município só esse ano, né? E nos demais anos anteriores da gestão de Dioclésio Filho. Claro que é graças à parceria do prefeito Dioclésio que vai buscar esses recursos, mas graças ao governo federal, graças ao presidente Lula, a gente tem visto as coisas acontecerem aqui em Riacho. A gente consegue chegar num município, bora procurar uma coisa que Lula mandou para Riacho e tem. Eu não encontro alguma coisa que o ex-presidente Bolsonaro tenha mandado para Riacho, né? Então, nesse embate aí entre direita e esquerda, eu acredito que o presidente Lula sairá vitorioso mais uma vez, até porque é a última eleição dele, né? Eu digo direto que Lula é uma era. Ele só sai da presidência quando ele ganhar essa eleição agora e encerra a era dele. Aí até acredito que na próxima eleição talvez venha alguém da direita, mas por esse ano de 2026 eu ainda acredito que o presidente Lula vencerá a eleição e com certeza terá meu voto, presidente Lula. Presidente, quem você vê aí o candidato mais próximo que vai chegar aí com Lula? O prefeito de São Paulo,
Aliás, o governador, né, de São Paulo. Zé Augusto, eu acho que existiria uma disputa mais equilibrada se fosse uma disputa entre o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Existiria uma disputa mais equilibrada, mesmo assim eu acreditaria na vitória do presidente Lula. Mas não sendo Tarcísio de Eu Freitas... já acho que a mais equilibrada é muito... porque ele não pode ser candidato, está inelegível, também está preso, mas um embate, se fosse Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acho que teríamos uma eleição... Não, seria mais disputada, seria assim, eu também penso dessa forma. Mas como ele está inelegível, então, diante da saída dele, eu acho que só Tarcísio conseguiria ali disputar pau a pau, digamos assim, com o presidente Lula, e ainda acreditando na vitória do presidente Lula. 11h58 na Riacha FM. O tempo passa rápido assim, gente? Quase meio-dia, mas tem algumas... José Augusto, só para voltar, eu sou crucificado quando eu faço essas defesas do presidente Lula, né? Até porque tem algumas pessoas que votaram no ex-presidente Bolsonaro, que votaram em mim, né? Que me ajudaram, mas eu digo direto, eu respeito demais as pessoas que pensam na ideologia de direita, Não, que você serve só essa está fazendo ideologia. uma comparação do que foi trago dos dois presidentes para a cidade, porque acaba beneficiando todo mundo, né? Sim. Então você está só colocando que tem algo hoje em Riacho pelo presidente Lula, mas no entanto não teve pelo presidente anterior. Né? Mostrar... Não é fazendo nenhuma crítica ao ex-presidente, nem absolutamente. Zé Augusto, pergunta aí ao presidente Zé Carlos, professor, como é que anda a relação dele com o presidente do PT de Riacho das Almas, Janduí. Me parece que houve um distanciamento, é verdade, eu quero ouvir a palavra dele. A minha relação com o presidente Janduí é uma relação excelente, José Augusto. Eu tenho uma profunda admiração pela pessoa de Janduí. Uma profunda admiração no sentido de ele ser um cara totalmente correto, um cara totalmente ético, um cara totalmente honesto e, além disso, uma das pessoas mais inteligentes que o nosso município já produziu. Então, eu tenho uma profunda admiração pelo presidente do PT, Janduí, e a nossa relação é muito, muito boa, graças a Deus, e eu espero que continue assim por muitos e muitos anos, até porque eu conheci Janduí de levando em consideração atrás. essas suas colocações do Janduí, e eu assino embaixo, e sempre que eu me encontro com ele eu faço esse questionamento. Por que ele ainda não enveredou para a política no tocante a um cargo? Ele é político, muito embora que sem cargo, porque ele faz todo aquele trabalho do PT na época da eleição, já conseguiu uma eleição, um vereador, 2 vereadores. Agora tem 3 vereadores no PT, né? 3 vereadores. E, no entanto, ele nunca quer disputar um cargo. Tem 3 vereadores e uma presidência da Câmara, né? A gente, Riacho uma das maiores bancadas em todo o estado de Pernambuco. E assim, isso é fruto de um trabalho que Janduí faz. Isso a gente tem que reconhecer, porque ele tem uma capacidade de articulação muito grande, José Augusto. Além de organizar, porque uma chapa de vereadores, ela é muito diversa. Então, existe a necessidade que tenha alguém que cuide disso, que tenha alguém que articule, que prepare documentação, que converse, que dialogue, que incentive, que mostre a realidade das pessoas. Então, o Janduí, ele faz um trabalho excepcional frente ao Partido dos Trabalhadores de Riacho das Almas. Por isso que eu o apoiei em sua reeleição, que teve agora recentemente, e a gente espera continuar com essa parceria por muitos anos com o presidente Fala Janduí. um pouquinho aqui de futebol. Eu sei que você gosta de futebol. Joga ainda? Já jogou muito? Não, inclusive eu me machuquei jogando na Vila do Trapiá. E esse jogo amanhã, Flamengo e o Paris Saint-Germain, né? O Flamengo em busca do título mundial. Como é que fica esse jogo amanhã, na sua opinião? Eu já emendo aqui com a Copa do Mundo para o próximo ano, tendo em vista que já saiu os 3 primeiros confrontos do Brasil. Brasil que estreia no dia 12 de junho. Eu sou vascaíno, José Augusto, então o meu desejo era que o Flamengo perdesse no dia de amanhã, mas eu acredito que ele leva. Que o Flamengo... Mas como brasileiro, torcer pelo Flamengo, eu né? acredito que ele leva, porque o PSG não... O Flamengo é um time que tem mostrado grande capacidade técnica, então o PSG não está muito lá essas coisas. Como o Vascaíno, a gente está na final da Copa do Brasil, então eu prefiro reservar minhas energias para torcer pelo Vasco, ao invés de secar o Flamengo no dia de amanhã. Em relação à seleção brasileira, eu acho que a gente passa com facilidade da primeira fase. E eu tenho um pouquinho de esperança no título nesse ano de 2026, Zé Augusto. Porque geralmente, quando a seleção brasileira vai mal nas eliminatórias da Copa do Mundo... E essa confiança vai lá mais em torno do técnico ou dos próprios jogadores? Vai em torno da superstição, digamos assim. Primeira vez que o nosso país, Brasil, tem um técnico de fora, né? De fora, né?
Porque se você ver, analisar em 2002, o Brasil foi muito mal nas eliminatórias da Copa do Mundo. Ninguém acreditava no pentacampeonato e o Brasil foi lá e foi pentacampeão. Né? E agora, em 2026, acontece a mesma coisa. A gente foi muito mal nas eliminatórias e eu acredito que ainda tem uma esperança do Brasil ser campeão para a gente Você comemorar. morou um período lá no Rio de Janeiro. Quanto tempo faz que você veio de lá para cá, não mais retornou? Gosta de lá, tem vontade de voltar ou o desejo é ficar na terrinha mesmo aqui? Morei 10 anos no Rio e estou há 10 anos aqui. Já uma década lá e uma década aqui. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, Zé Augusto, porque lá eu construí amizades sinceras, pessoas que me ajudaram muito. Foi lá onde eu consegui trabalhar e estudar, né, ter uma faculdade e me formar, mas eu prefiro o município de Riacho das Almas, prefiro estar aqui na nossa terra. E por incrível que pareça, entre cidade e zona rural, eu ainda prefiro morar no sítio. No sítio. Corodantas, né? Lá no Rendeiros, Ferro. Sítio Rendeiros. Sítio Rendeiros. Fica entre Pinhões e Cordantas ali. Aquela região ali está bem servida no tocante àqueles postos, o poço artesiano com dessalinizador, água boa, de qualidade. Está bem servido ali. Parece que tem mais de um, né, professor? Não, tem vários. Tem vários, né? Tem 5, 6. Inclusive, o prefeito Deoclésio Filho, vice-prefeito Getúlio Cardoso, eles conseguiram emendas, né, e fizeram com que cada vereador da base do governo indicasse 2 poços para serem perfurados. E eu indiquei lá para aquela região e também para a região de Patos. Né? Um para o sítio Chã Comprida, nas proximidades de Inicinho, porque é uma comunidade ainda que não está sendo atendida por um poço, né? E a gente vai perfurar esse poço, rezar para dar água, uma vazão muito boa para quem sabe futuramente instalar um dessalinizador. E a gente também está vendo um para a Vila de Patos, que é uma região também que não é muito atendida. Você mora às margens ali, muito próximo à barragem de Jucazinho. O que é que tem lá hoje, Zé? Qual o cenário? Como você pode descrever para o ouvinte da Riacho FM? Diria o quê? Só está o restinho, a lama, muita gente já pegando peixes. Você tem visto essa situação lá? Como é que está exatamente? Qual a real situação hoje? O cenário é arrasador, Zé Augusto. Inclusive, algumas pessoas, semana passada, falaram com a gente para perfurar cacimbas lá no Rio Capibaribe, né? No leito do Rio Capibaribe, na Vila de Cordantas. A gente perfurou, a máquina foi lá. Desculpa, perfuramos 2 cacimbas, mas água muito pouca. A gente também fez a abertura de uma estrada para chegar lá na bateria, na antiga bateria, para pegar a água da barragem, do restinho da barragem, mas essa estrada também já ficou distante, porque a barragem vai secando cada vez mais a cada dia. Então já está distante. Precisa fazer uma nova estrada para que os caminhões pipas consigam chegar perto, né, de onde tem água para poder carregar. Aquela estrutura lá de bares, restaurantes no balneário, como é que está? Qual o cenário lá agora, Zé? Continua funcionando, mas o movimento reduziu em 90%. Pelo o atrativo, sem água, dúvida, é a água, né? O atrativo é a água, infelizmente, e a gente está passando por essa dificuldade. Mas eu tenho fé também que esse ano de 2026 será chovedor. Deus queira que essas coisas que eu estou dizendo aqui se cumpram para o ano que vem, para amenizar essa nossa Glória a Deus, Senhor. Faça um convite aí para aqueles que vão e os que ainda porventura não tiveram a curiosidade de ir a uma sessão da Câmara de Vereadores para hoje acompanhar o encerramento do trabalho do ano de 2025 com os senhores vereadores hoje à tarde. Às 16 horas? Às 16 horas. Dizer para a população de nosso município, né, que como vereador e presidente da Câmara, o meu compromisso é colocar em pauta sempre projetos que sejam de interesse popular. E assim, fazendo uma retrospectiva dos projetos que foram aprovados, né, como eu disse, foi um total de 45 projetos enviados pelo Poder Executivo e um total de 35 projetos apresentados pelos senhores vereadores e um total de 390 requerimentos que foram aprovados naquela Câmara de Vereadores. Então tem muitos projetos que foram de total interesse popular. Aumento dos professores, né, tanto para efetivos contratados em toda a carreira. Nós votamos na Câmara de Vereadores o aumento da licença maternidade, que antes era de 4 e passou a ser de 6 meses. Votamos também a criação da Guarda Municipal do nosso município. Realizamos também a votação da ampliação do tempo de licença paternidade, né? Primeiro foram as mães, que eu considero que são prioridade, né? Que são as mais importantes. E depois a gente também realizou a votação de um projeto de lei que aumentou o tempo de licença maternidade para os pais, né? Votamos a criação da Casa Azul,
votamos vários outros projetos que são de total interesse da nossa sociedade. Então, o meu papel como presidente, como vereador, é sempre votar esses projetos e dizer que a gente está aberto ao diálogo, né? Realizamos nesse ano de 2025 duas audiências públicas, uma para abordar a questão do trânsito municipal, que estava uma polêmica, de onde é que está saindo essas multas. Então, através dessa audiência pública, tudo ficou muito bem esclarecido. Realizamos também uma audiência pública para tratar sobre a questão da reforma da Previdência, onde o jurídico da Riachprev se fez presente, o jurídico da Prefeitura se fez presente, as categorias profissionais, através do seu jurídico, através dos seus profissionais, estavam lá na Câmara de Vereadores. Então, eu acho que isso faz parte do processo democrático, que é abrir o diálogo para a sociedade e debater junto com o povo projetos que afetam diretamente a vida das pessoas. Eu acho que esse é o principal papel. Então, dizer que a Câmara de Vereadores está à disposição do povo e seria importante, sim, que as pessoas acompanhassem para acompanhar de perto o trabalho que os vereadores têm feito pelo nosso município. Já que estamos há 15 dias para o término deste ano, e aproveitando esse momento aqui, eu quero que você também, através dos microfones da Rádio Riacho FM, possa deixar, então, a sua mensagem de Natal e Ano Novo para todos os riachenses, aqueles que estão através da internet, e o que é que o professor Zé Carlos começa a visualizar, como é que você começa a ver o ano que está para começar 2026, com promessas de ser melhor do que esse, que chega à sua reta final? Eu gostaria de agradecer pelo espaço, de Augusto, desejar a toda a população de Riacho das Almas um Feliz Natal, um 2026 repleto de muitas realizações, e eu enxergo para 2026 um ano muito positivo em todos os sentidos. Eu acredito que a chuva será mais abundante no ano de 2026. Eu acredito que a gente tem vários projetos que estão no papel, que a gente vai começar a executar no ano de 2026. Então, projetos esses que são que atendem às necessidades do nosso povo. Eu acredito que o prefeito Deoclésio Filho, ao lado do vice-prefeito Getúlio Cardoso, da governadora Raquel Lira, do presidente Lula, irá realizar outras entregas aqui no nosso município. Eu acredito também que o Brasil será campeão da Copa do Mundo. Então, eu vejo que 2026, se Deus quiser, será um ano muito produtivo para toda a população de Riacho das Almas. E assim eu desejo, né, além de muita saúde, paz, sucesso e prosperidade, eu desejo que a gente que faz parte da classe política tenha um olhar cada vez mais criterioso no sentido de atender os anseios da nossa sociedade para que a gente possa oferecer uma vida melhor para os nossos riachenses. Obrigado, presidente. Um abraço, bom dia. Augusto. Valeu, então, pela participação. Obrigado, Vitor. Ficou na técnica juntamente com a Elaine. Vamos a um rápido intervalo, pois em seguida tem o programa do padre João Carlos. Então, entrevista sexta-feira, repito, com o empresário Alexandre no ramo imobiliário e no ramo também têxtil, além do sábado, às 11 horas, com o deputado estadual Antônio Moraes. Obrigado pela atenção de todos. Até amanhã em mais um Super Manhã.